descrição do vídeo, um comentário, a gente vai tentar responder mais. Talvez deixar alguma dúvida e a gente responde. Mas vamos tentar interagir mais por aqui no canal do YouTube também, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, só mais um comentário. Agradeço muito a compreensão de vocês por essa aula sendo atrasada, por causa do imprevisto que eu tive, que eu comentei com vocês, tá? Então agradeço muito por conta disso. Então, pessoal, vamos lá. Equações de primeiro grau, tá? Então vamos lá. Primeiro, a gente quer entender quais são os pontos-chave da aula de hoje, tá? O que a gente tem que sair da aula de hoje sabendo, tá? Então a gente precisa saber, entender o que são equações de primeiro grau, entender o conceito de conjunto universo e de conjunto verdade, e ser capaz de resolver equações de primeiro grau com uma incógnita, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau, equações de primeiro grau em geral, na verdade, são sentenças matemáticas que expressam uma igualdade e pode ser reduzida na forma geral, ax mais b. Então vamos lá, o que isso tudo quer dizer? Equações de primeiro grau são sentenças matemáticas. O que isso quer dizer? O que é uma sentença matemática? É um conjunto de operações matemáticas organizados de forma lógica. Ou seja, você tem situações matemáticas, operações matemáticas, soma, subtração, divisão, multiplicação, potência e tal, diversas operações organizadas, ou seja, 4 mais 5 menos 7 e tal, você vai fazendo uma sequência de operações de forma lógica, ou seja, que isso tudo vai chegar em um resultado lógico, um resultado que seja correto, tá? Isso é uma sentença matemática. Então, é uma sentença matemática que expressa uma igualdade, ou seja, que seja igual a alguma coisa, nesse caso igual a zero, ou então pode ser, a gente vai ver exemplos mais pra frente em que não seja igual a zero de maneira direta, mas a gente chega em um valor que chega nessa forma geral, tá? E pode ser reduzido para a forma geral ax mais b. O que é essa forma geral, tá? O que é esse a? Esse a é algum valor numérico, ou seja, o a tem que ser um número diferente de zero, tá? Então a não pode ser zero. O x é uma incógnita na qual a gente não sabe o valor e é ela quem a gente quer descobrir. E esse x ele não vai ser sempre um x, ele pode ser um x, pode ser um y, ele pode ser qualquer letra. Então, ó, o a é um número, o x é uma incógnita que pode ser qualquer letra e o b é outro número. Então a gente tem um número que multiplica uma incógnita somado a outro número. E o b pode ser zero, tá? Ou seja, a gente pode ter ax igual a zero. Nesse caso, x igual a zero, tá? Então vamos lá ver alguns exemplos do que são equações de primeiro grau. 3x mais 7 é uma equação de primeiro grau. Ela satisfaz muito fácil a nossa fórmula geral. Por quê? Porque o a é 3, o x nesse caso é x mesmo, e o b é 7, tá? Então, você teria aqui 3x mais 7 igual a zero. Ou, se você quisesse encaminhar para uma solução, 3x igual a menos 7, tá? Então, é nesse caminho que a gente vai se encaminhar para resolver. A de baixo, 12x menos 5. Olha, mas não era ax mais b? E por que tem um menos? Porque é a mesma coisa que a gente estivesse somando menos 5, tá? Então a gente está somando um número negativo, é a mesma coisa que a gente fazer uma subtração. Por isso que também é válido a gente fazer 12x menos 5 ser uma equação do primeiro grau, tá? Menos 3x menos 1. Pô, menos 3x, o a pode ser um número negativo? Pode. O a pode ser um número negativo? Sim. O a só não pode ser zero. 3x menos 1 igual a 4. Opa, mas não era igual a zero? Mas vocês concordam que a gente pode passar esse 4 para esse lado, de modo que ficaria menos 3x, passando o 4 que está positivo como negativo, então menos 1 menos 4, menos 5, então menos 3x menos 5 igual a zero, tá? Seria uma equação, então isso também é uma equação do primeiro grau. Ela só não está devidamente organizada na forma geral, tá? A gente pode fazer ela chegar nesse ponto, mas ela ainda não está. A de baixo, menos 9y mais 1 igual a menos 12. Então, ó, ela também não está igualada a zero, mas a gente pode fazer igual a gente poderia ter feito na de cima. Mas, aqui, ó, nela é um pouco diferente. A gente tem um y ao invés de um x. Mas, ó, o a é menos 9. O x, nesse caso, chama y, porque são duas incógnitas. Ou seja, não tem valor específico. A gente não sabe qual é o valor. É um valor desconhecido. Isso pode ser denotado por qualquer letra. Qualquer letra que estivesse aqui estaria certo, tá? Mais 1, que é o b. Não, mais 1 não é o b. O b é o mais 1 igual a menos 12 aqui, tá? Que aí o 12
que está negativo de um lado, a gente passa ele somando para o outro. Então, a gente teria mais 13. Então, menos 9y mais 13. Então, esse mais 13 que é o b, tá? Muita atenção a esse detalhe. Z igual a menos 12. É a mesma coisa que aqui, o A, nesse caso, é 1. Só que multiplicar por 1 é a mesma coisa que não fazer nada. Então, a gente não precisa escrevê-lo. A gente tem 1z igual a menos 12. Ou então, z mais 12 igual a 0. Tá? A gente só transfere de lado. Mesma coisa no de baixo. J igual a menos 1. A gente tem que j mais 1 igual a 0. Tá bom? Então, esses são alguns exemplos de equações de primeiro grau. Tá? A solução de equações de primeiro grau se dá por fazer sequências de operações necessárias a fim de achar um valor para x. Como assim? Para x da fórmula geral, o x não necessariamente sempre vai ser x, ele sempre vai ser uma incógnita. Ele pode obter outros valores, tá bom? Então vamos ver nesse exemplo aqui, ó. A gente tem 6z menos 4 igual a z mais 6. Mas poxa, isso aqui não parece nada com aquela fórmula ax mais b igual a 0. Exatamente, ela não está organizada. A gente vai organizar ela, tá? Então vamos lá. A gente tem 6z menos 4 igual a z mais 6. A gente passa o z, que está somando de um lado, para o outro lado subtraindo. Então, 6z menos z. E o menos 4 que está subtraindo, a gente passa somando. Então, 6 mais 4. Então, a gente tem 5z igual a 10. Então, z igual a 2. Olha, então a gente achou um valor para z, tá? Então, nessa equação do primeiro grau, 6z menos 4 igual a z mais 6, para ela ser verdade, ou seja, para ela ter um sentido lógico, ou seja, qual é o valor de z que vai fazer essa expressão ser uma verdade? Ou seja, que número que eu vou substituir no valor de z e realizar as operações que estão indicadas que vai ser verdade. Então, ó, vamos fazer aqui, ó, com z igual a 2. 6 vezes 2, 12. Menos 4, 8. 2 mais 6, 8. Então, a gente tem que 8 é igual a 8. Então, isso é uma verdade, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. O que é um conjunto universo? Primeiro, o que é um conjunto? Um conjunto é literalmente o que a palavra diz, é um conjunto. É uma união de elementos, tá? Então, o que seria um conjunto universo? Conjunto universo é o conjunto de todas as soluções possíveis para uma equação do primeiro grau. Ou seja, eu tenho uma equação do primeiro grau qualquer. O meu conjunto universo vai ser todas as soluções plausíveis. Ou seja, se eu pedir que no enunciado de uma questão, falar que z existe nos números reais, então o meu conjunto universo vai ser o conjunto dos números reais. Porque a minha resposta tem que estar dentro do meu conjunto universo. Então, se z tem que existir dentro dos números reais, a minha resposta tem que estar dentro do conjunto dos números reais, tá? Então vamos lá. Essa é a ideia de conjunto universo. É um conjunto que vai obter vários elementos que são possíveis respostas, tá? Sendo que uma delas é a verdadeira resposta, ou seja, o verdadeiro valor da incógnita da equação do primeiro grau, tá? E o que é um conjunto verdade? Conjunto verdade é o conjunto de soluções que satisfazem determinada equação. Ou seja, são os valores possíveis para a incógnita da nossa equação. Ou seja, se no enunciado da nossa questão falar que y tem que pertencer ao conjunto dos naturais, ou seja, o nosso conjunto universo é o conjunto dos números naturais. Mas e a gente chegar que a nossa resposta é 2. Então, o nosso conjunto verdade é somente o número 2, tá? Vamos ver aqui agora um exemplo que vai especificar tudo o que a gente viu na aula de hoje, tá? Essa questão é uma questão que a própria BMAP propõe, tá? Vamos lá. Ricardo tem em seu bolso apenas moedas de 25 centavos e 50 centavos. Num total de 31 moedas, sabe-se ainda que o número de moedas de 25 centavos excede em 5 unidades o número de moedas de 50 centavos. Mas qual é a quantia em reais que Ricardo tem no bolso? Então, ó, aqui a gente vai ter que achar uma equação do primeiro grau com essas informações e achar quanto era a quantia que Ricardo tem. Mas, poxa, olhando assim não faz o menor sentido, mas vai fazer. Calma que a gente vai chegar lá. E essa parte que está em amarelo, igual o conjunto universo e o conjunto verdade. Eu que acrescentei, não faz parte da questão original, mas vocês vão ver que é só para
dar um exemplo de como a gente acha, como a gente encontra os conjuntos universo e conjuntos verdades, tá? Então vamos lá. Para achar a resposta do exercício, a gente deve propor valores para a quantidade de moedas de 25 centavos e 50 centavos. Então a gente tem a moeda de 50 centavos, a gente vai chamar ela de x. A quantidade de moedas de 50 centavos, a gente chama de x, tá? Só para dar um nome. É um valor simbólico, ou seja, a gente não sabe quantas são, então a gente chama de x, que é uma incógnita, tá? E as moedas de 25 centavos. Se a gente voltar no nosso enunciado, fala que as de 25 centavos excedem em 5 unidades os números das moedas de 50 centavos. Então a gente tem que as de 50 centavos são x, então as de 25 são x mais as 5 que sobram. Então é x mais 5, tá bom? E fala aqui também que ele tem um total de 31 moedas. Então, se a gente somar a quantidade das moedas de 25 e a quantidade das moedas de 50 centavos, a gente vai achar a quantidade total. Então a gente tem x, que é a quantidade de moedas de 50 centavos, mais x mais 5, que é a quantidade de moedas de 25 centavos. Então a gente tem x mais 5 igual a 31, que é a quantidade total de moedas. Então, x mais x, 2x, mais 5 igual a 31. Agora, a gente está aqui e a gente quer achar o quê? A gente quer achar um valor para x. E como que a gente vai fazer isso? A gente passa esse 5 para o outro lado subtraindo, que fica 2x igual a 26, porque 31 menos 5 é 26. Agora a gente tem 2x igual a 26. A gente faz uma divisão por 2 nesse caso. Então a gente tem que x igual a 13, tá? Então a gente tem que são 13 moedas de 50 centavos, porque esse é o nosso x. Então são 13 moedas de 50 centavos. Então se são, aqui ó, esse aqui é o mesmo cálculo que a gente desenvolveu antes, tá? Então são x moedas de 50 centavos, e a gente viu que x são 13, então são 13 moedas de 50 centavos. E aqui é x mais 5, então é 13 mais 5, 18. Vamos só dar aquela conferida rápida. 13 mais 18 dá 31. Então tá valendo, então a gente está num caminho certo. Então, agora a gente quer saber o valor total. Como a gente faz isso? Se a gente tem 13 moedas que valem 50 centavos, a gente faz 13 vezes 0,5, porque são 50 centavos, que é meio real, por assim dizer. Mas a gente tem que somar os valores que a gente tem. Então a gente tem 18 moedas de 25 centavos, ou seja, 18 vezes 0,25, tá bom? Então, 13 vezes 0,5, 6,5. 18 vezes 0,25, 4,5. 6 mais 4, 10. 0,5 mais 0,5, 1. 10 mais 1, 11. Então, o valor total que ele tem é 11. Então, esse já era a resposta que a pergunta só do MF queria, mas tem a parte que eu adicionei, que é conjunto universo. O conjunto universo, nesse caso, seria o conjunto dos números naturais, por se tratar da quantidade de moedas. E é impossível haver números negativos de moedas, tampouco como número fracionário de moedas. O que eu estou querendo dizer? Porque o conjunto universo é da equação. E a equação que a gente obteve é essa aqui, ó. 2x mais 5 igual a 31. E x é a quantidade de moedas de 50 centavos, certo? Então, não tem como a gente ter quantidade negativa de moedas. Eu não posso ter menos 2 moedas. Não existe isso. Eu tenho um valor positivo de moedas ou eu tenho 0 moedas, tá? E também é impossível eu ter meia moeda. Eu tenho meia moeda de 50 centavos. Não, não tem como. Então tem que ser números inteiros e positivos, tá? E também a gente sabe que não tem como ser zero. Porque se a gente tivesse 0 moedas de 50 centavos, a gente teria 5 de 25 centavos e não fecharia a nossa equação. Então, o nosso conjunto universo, ou seja, todas as respostas possíveis, mas não necessariamente corretas, é o conjunto dos números inteiros positivos, tá bom? Então, o conjunto universo é o que vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até mais infinito, tá bom? Então, esse é o nosso conjunto universo. E agora, nosso conjunto verdade. O conjunto verdade, nesse caso, seria o conjunto que é composto somente pelo valor de x. Por quê? Porque como x só tem um valor possível, que é 13, o nosso conjunto verdade só vai ter um valor, tá bom? Se o nosso x tivesse 2, 3, 4, 5, 6,
quantos forem os valores verdadeiros para x, ou seja, quantos valores x puder ser, quantos serão os elementos do conjunto verdade. Como nesse caso, x só tem um valor possível, a gente tem um elemento no conjunto verdade, tá? E como a gente viu lá, x é igual a 13, então o conjunto verdade é o conjunto que possui um único elemento, e esse elemento é o número 13, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem. Vou tentar ainda ver se vai dar pra ter monitoria quinta-feira. Se der pra ter, eu aviso vocês, tá? Relembrando, interajam aqui no canal, se inscrevam, deixem um like, deixem um comentário. Vou tentar responder os comentários de vocês. Então, interajam aqui. Lembrem de fazer esse exercício. Sábado, com certeza, tem monitoria desse exercício. E vejo vocês na próxima.